Salve, galera! Botafogo História ontem, hoje para sempre. Rapaziada, chegamos de volta para mais um episódio extraordinário, estrogonófico. Vamos dar primeiro boa tarde aqui aos nossos brothers. Marcelo, o grande Marcelo tá aí, eu sempre acertando, agora jamais errei. E aqui o Alberto Narral. Au! Então vamos lá, galera. Antes de mais nada, porra, você que está aí, que está chegando agora, porra, cara, Botafogo História é um trabalho que a gente faz aqui no Três Pesquisadores das Antigas. Enfim, um trabalho orgânico. A gente não está fazendo ainda uma divulgação mais organizada. Ela não é organizada, é orgânico. Então, a sua participação é fundamental, cara. Se você não é inscrito no canal, pô, chega junto, dá essa moral pra gente. Se você já acompanha a gente e você não é inscrito no canal, você é um safardana. Porra, aproveita, se inscreve no canal, já curte o vídeo para dar aquela moral, entendeu? Você compartilha com seus amigos, tem muita história bacana. Então, Botafogo História hoje, né? Ontem e para sempre, nós vamos ter um episódio bem interessante hoje, como todos os episódios. A gente fala muito sobre jogador, né? A gente já falou sobre fatos, jogos e pá. E hoje a gente vai tratar de 3 personagens que ficavam à beira do campo. Ah, meu irmão, aqueles caras que ficavam lá só no comando, né? Nós vamos falar de 3 treinadores históricos no Botafogo. Cada um de nós vai pegar uma época, um período bem interessante, bem aberto, grandão, lá de trás. E a gente vai falar sobre 3 treinadores vitoriosos e pitorescos no Botafogo. Bom, nossa roda do tempo, o nosso túnel do tempo, como você queira, vai começar lá atrás, na década de 40, e hoje quem vai começar essa viagem é o Marcelão. Cai dentro, Marcelo. Valeu, Edu. Eu vou falar sobre Alfredo Moreira Júnior, mais conhecido como Zezé Moreira. O Zezé começou jogando, né? Jogou no Esporte Clube Brasil, que era um clube que tinha na Urca. Depois foi para o Palestra Itália, o Palmeiras, né, lá de São Paulo. Veio para o América. E aí o Togo Renan Soares, o Canela, trouxe ele para o Botafogo em 36. Ele jogou no Botafogo de 36 a 43. E parou de jogar, porque ele já tinha mais de 30 anos, 33 anos. E aí o Botafogo, ele fez um curso de técnico, ele começou a treinar primeiro como preparador físico, depois como técnico dos segundos quadros. Até que, em 48, ele estreou como técnico do time principal e muito sucesso, né? Foi logo campeão daquele torneio, aquele torneiozinho, Campeonato Carioca, em cima daquela máquina do Vasco, né? Expresso da Vitória, já saberemos 3-1. E ele falou que trouxe o paraguaio, o Canela ficou no juvenil, não segundos quadros. E ele trouxe, o Zezé trouxe o paraguaio do juvenil, que estava muito bem com o Canela, para o time de cima, né? E fez aquela campanha sensacional em 48. Ele continuou como técnico em 49, teve passagem pelo Botafogo como técnico 55, 56 e um pedacinho de 77, né? Mas eu vou focar mais nessa época de 48, 49, que ele foi campeão, né? Então, olha só, nessa época, 48, 49, ele foi técnico do Botafogo em 72 jogos, com 45 vitórias. Aquele campeonato de 48, bom, eu fiz uma entrevista com ele para o programa A Hora da Estrela, né? E ele não se lembrava de algumas coisas. Ele não se lembrava, por exemplo, que o Bavu começou o Campeonato Carioca de 48, perdendo o São Cristóvão e João Saveiro de 4-0, né? Ele achou que tinha ganho. Mas depois não perdeu mais, né? Foram 17 vitórias, 2 empates, campeão, espetacular. E com o Zezé comandando o time, né? Comandando o time. Ele ficou em 49, então ele dirigiu esse time. Um dia nós vamos falar sobre esse episódio. Esse time que nunca perdeu. Esses 11 jogos, a gente já falou sobre isso, mas não detalhadamente, nem eu vou falar agora.
esse time jogou de 48 a 49 não todas as partidas e tal, mas esses 11 nunca perderam. E o Zezé era uma figuraça, né? Em 55, 56 também teve no Botafogo, né? E dirigiu o Garrincha, né? O Garrincha, era técnico do Garrincha. E a gente perguntou para ele assim, pô, Zé, que instruções você dava para o Garrincha? Aí ele falou assim, não, o Garrincha não dava instrução nenhuma. Primeiro porque ele não entendia, ou não queria ouvir, não se interessava. Minha tática com o Garrincha era faz o que você quiser, que tá bom, entendeu? Porque ele era bom demais. Eu falei, que nem o Didi falava, né? Dá a bola pro torto era o Garrincha. E ele foi técnico do Garrincha em 55, 56. 55, 56. Bom, o Zezé tem essa entrevista foi feita em 91, né? 1991. E ele tem uma crítica muito grande à formação de jogadores. Porque a gente perguntou o que está acontecendo no futebol brasileiro, né? Depois da Copa de 90, né? E ele começou a falar sobre o que estava faltando na base. Mas melhor é ele contar do que eu, né? Então, fala aí, José, o que você faria se tivesse nas categorias de base de um clube? Isso não tem a menor dúvida. Eu modificaria toda a forma. O fundamento do futebol seria aplicado. Entende? Eu estava dizendo agora há pouco a você que eu observo aqui, que o jogador brasileiro não sabe facilitar o companheiro que vai receber a bola. O jogador que vai receber a bola não oferece jogada ao jogador que tem a bola. Fica de costa para o adversário e quer a bola no pé. Não é possível. Hein? Então, você pergunta ao Tele, você pergunta a qualquer jogador, o Pinheiro, que hoje são treinadores, que os fundamentos do futebol, se eu não treinava todos os dias, o jogador tinha que ser orientado, hein? Ele tinha que compreender o que ele devia fazer para como é que se diz, não facilitar ao adversário, né? Dificultar o adversário e favorecer o companheiro, porque aí é que está o fundamento do futebol. Não é só eu pegar a bola e tocar ela 18 vezes dentro do campo. Você me desculpa. Bom, vocês ouviram, né? Então, o Zezé tem essa opinião e eu concordo muito bem com ele. Tá? Agora, ser técnico do Garrincha não era mole, não. Tá? Não dentro de campo, fora. E o Zezé tem muita história do Garrincha para contar. Uma excursão que teve lá Nós excursionou muito na Europa, 55, 56, né? Excursões longas. E teve uma delas que o Barroso voltou de navio, como prêmio pela excursão e tal. E aí o Zezé tem outra historinha sobre o Garrincha que vocês vão ouvir agora. Fala aí, Zé, como é que foi o Garrincha aí com você? E teve até passagens comigo, com ele, hein, que ele viajando, em 1955 nós viajamos de navio para a Europa. E o Garrincha, ele, como todo rapaz novo, gostava de beber, né? E havia naquela época uma bebida que se chamava, botava rum com Coca-Cola, como é que se chamava? Cuba Libre. Cuba Libre, esse Cuba Libre. E eu vi o Garrincha sempre com a garrafa de Coca-Cola, tomando Coca-Cola. Um dia eu peguei o empregado do bar
e disse, ele é esse rapaz que acabou de beber o Coca-Cola. E ele falava espanhol, o rapaz esse atendia. E ele, o que ele bebe? Ele disse, ele toma rum com Coca-Cola. Eu não disse nada não, fiquei quieto. Quando foi no dia seguinte, encontrei o Garrincha com a garrafa de Coca-Cola sentado. Eu disse, ô Garrincha, tá tomando Coca-Cola? Ele disse, estou tomando sim. Espera aí, vou apanhar um copo para me dar aqui um pouquinho para me tomar. Ele disse, não, senhor, não toma não, porque essa Coca-Cola parece estar muito quente, muito fria, não sei o quê. Falou qualquer coisa. Eu aí disse, ô Garrincha, só para mostrar a você que eu não sou bobo. Eu perguntei ao empregado, e o empregado disse que você é rum com Coca-Cola. Ele ficou sem graça. Mas ele realmente era um jogador sensacional. Pois é, o cara não era fácil, não. Não era fácil, não. Agora, o Zezé era irmão de Aimoré Moreira, né, que foi goleiro do Botafogo também. Pai de Wilson Moreira, que jogou no Botafogo, né? E foi um cara assim que muito representativo no Botafogo, principalmente como técnico de 1948. Ele, como eu falei, ele teve 72 jogos, 45 vitórias, né, incluindo amistosos, 22 amistosos, 10 de torneio municipal. Aliás, em 48 o Botafogo começou o torneio municipal, começou o ano do torneio municipal mal, não fez um bom torneio municipal, não. 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Não era uma coisa assim. E começou perdendo, como eu falei já, o São Cristóvão em João Saverino 4-0, 48. Depois é que veio a grande virada. E o Botafogo foi o grande campeão de 48, sob o comando do grande Zezé Moreira. Zezé tem uma história sobre ele, que não é do Botafogo. Surgiu no rádio. Era América e Cruzeiro, se não me engano, no Maracanã. E o Zezé era técnico do América. Chegou no intervalo, o repórter chega para ele e pergunta assim, Zezé, vai voltar com o mesmo time para o segundo tempo? Aí o Zezé, não. Vou pegar o time do Palmeiras emprestado. O Zezé não era mole não, cara. Deu a brecha e ele mandava, irmão. A gente perguntou para ele, para confirmar aquela história, que ele botava uma cadeira para o Garrincha cruzar dali. Ele desmentiu. Disse que não, que o Garrincha não tinha esse negócio de cadeira, não driblou cadeira, nada, coisa disso, não. Se teve, falou que não foi com ele. Então, o cara muito simpático, viu? Muito simpático, muito... Pelo menos nos recebeu, eu e Márcio Brant, foi comigo fazer a entrevista. E foi muito legal a entrevista com ele. Né? A gente vai ter outras do programa que tem gente como Paulo Amaral, assim, tem muita figura. Show, cara. Mas foi um cara importante para o Botafogo. Nossa. Na minha opinião, jogou no Botafogo, né? Porque foi o técnico, a primeira vez que ele foi técnico do time principal, campeão em cima do Expresso da Vitória do Vasco. Grande Zezé Moreira era feríssima demais. Antes de passar para o Narral, hoje eu vou fechar aqui a turma. Antes de passar para o Narral, só lembrando dois pontos também do Zezé importantes, porque o Zezé, para chegar no profissional, como treinador, né, do profissional, ele fez um estágio no time de amadores do Botafogo como treinador, e ele foi o comandante do timaço do Botafogo, tricampeão de amadores carioca, né? O Renan Togo Soares, que o Marcelo citou, Canela, começou os trabalhos lá, e depois o Zezé encerra, porra. Então, assim, quando ele é puxado para o profissional, o Botafogo tinha tentado alguns nomes nos anos anteriores, inclusive estrangeiros importantes, como Ondino Vieira, né? Porra, treinador uruguaio, super campeão no Rio. Mas aí eles olharam lá, porra, o Zezé, né, cara, figura total identificada com o Botafogo, já conhecia, inclusive os caras da base, como o Marcelo falou, ele puxa o paraguaio, né? Paraguaio, porra, que era do juvenil. Então, assim, o cara chega no profissional, mas assim, entregaram uma bomba para ele, né, meu irmão? E a bomba, e logo, como o Marcelo fala, o torneio municipal não vai muito bem, mas na estreia do Carioca, então, meu irmão, aquilo foi uma criptonita, né, porra? Toma de 4-0. O Zezé fala dos amadores também. Ele destaca muito o René, o Tovar
E o Augustinho, que fez 75 gols, né? Os caras, aquele time de amadores do Botafogo era incrível. E o outro ponto, antes de passar para o Narral, lembrando, o Marcelo lembrou aqui, o treinador, ele na época do América, ele foi o campeão pelo Cruzeiro, né? Comandando o Cruzeiro a Libertadores, né? De 76. E o curioso, é a história que todo mundo conhece, né? Que o gol do Joãozinho cobrando falta contra o River, quem ia bater a falta era o Nelinho, todo mundo sabe dessa história, né? O Nelinho pregarou e o cara bate, no que ele bate, faz o gol. O Zezé Moreira, cara, apesar do cara estar dando título pro Cruzeiro, o Zezé Moreira não perdoou o Joãozinho, cara, queria punir o cara e tal, os jogadores se reuniram, que isso, tá maluco? Não, eles são indisciplinados, e todo mundo comemorando. Ele era do tipo disciplinador. Total. E tanto que quando ele vai pro Botafogo, né, Marcelo, 77 lá, pegar o time do Camburão, que aí os caras pegaram, bota o Zezé de treinador, Hélio Vigio, que era da polícia, de preparador físico, Luiz Mariano, porra, era a tropa de elite mesmo para pegar os caras. Porra, Zezé Moreira. Boa, Marcelo. Cara, vamos passar agora para o Roberto Narral. Vamos sair de um cara icônico do Botafogo com outro que Nossa Senhora. Fala aí, Narral. Hoje eu vou pedir licença e vou começar diferente. Meus amigos, eu vou falar exatamente dele. João Alves Jobim Saldanha. João Saldanha, o João Sem Medo. Ele nasceu em 3 de julho de 1917 em Alegrete, no Rio Grande do Sul, e aos 14 anos veio para o Rio de Janeiro. Ele se formou em Direito, mas não chegou a exercer a profissão e acabou trabalhando com jornalismo, né? E depois foi técnico do Botafogo, da seleção, a gente vai falar disso. Bom, como é que ele chegou no Botafogo, né? Mal chegou aqui, aos 14 anos, já foi para o Botafogo, que era o seu clube. Uma vez perguntado, né, por que quando chegou ao Rio ele escolheu o Botafogo para torcer, ele riu e falou, eu escolhi aqui? Nada. Eu já vim do Rio Grande botafoguense. O Botafogo era conhecido como o time dos gaúchos, o Martins Silveira, o Tassilo e outros. Eu já cheguei aqui em Botafogo. E aí, nos anos 30, ele jogou futebol no Botafogo, disputou também até outros esportes, vôlei, basquete, atletismo, e foi jogando até 39, quando ele teve uma lesão na coxa. Num campeonato universitário, ele disputou esses esportes todos e acabou tendo essa lesão na coxa e parou de jogar o futebol no Botafogo, mas não se afastou do clube. Acabou sendo intérprete do técnico húngaro, Gyuri Kirchner. Ele foi intérprete porque esse técnico só falava inglês ou francês, e aí ele acabava traduzindo, e aí ele aprendeu muita tática com esse técnico. E outros, depois, quando ele já foi diretor, ele foi chamado para ser diretor por Ademar Bebiano, diretor de futebol, em 44. E lá ele ficou até 47. E aí ele foi para outras áreas, e, como ele disse, viajou muitos países, ele era do Partido Comunista, visitava muitos países, e ele ficou fora do Botafogo até 1956, quando foi chamado novamente para ser diretor. Eu digo fora ali, né, na direção. No clube ele sempre, quando estava aqui, acompanhava, mas como diretor, em 56, novamente, Ademar Bebiano chamou e ele assumiu diretor de futebol. E de 56 para 57, quando ele assumiu ser técnico, foi um pulo, foi muito rápido. E eu vou ficar aqui, vou falar basicamente dos 3 primeiros dias dele como técnico do Botafogo. Às poucas horas de uma sexta-feira, final da sexta-feira, o sábado e domingo. Porque nesse período, o Botafogo jogou contra o Palmeiras, depois, no dia seguinte, no domingo, contra o Londrina, e tem umas situações bem interessantes. Mas como ele se tornou técnico do Botafogo, né? Ele era diretor de futebol, como ele se tornou técnico? O Geninho queria um aumento, queria ganhar 25 mil cruzeiros por mês.
E o Paulo Azeredo, presidente, não queria pagar essa quantia, queria pagar 22. E aí, um queria 25, o outro pagava só 22. E aí, nessa sexta-feira, né, véspera da última partida do Rio-São Paulo, contra o Palmeiras, jogo lá no Pacaembu, assim, o torneio Rio-São Paulo já estava definido, o Fluminense já era campeão, pontos corridos de um turno só. E o Geninho foi para a sala do presidente. E demorou pouco. Quando ele saiu dizendo nem por 100 mil agora ele trabalha aqui no Botafogo. E o presidente do Botafogo, Paulo Zé, falou, nem de graça eu quero ele aqui no Botafogo. E aí o João Saldanha foi lá conversar com o presidente falou, olha, pelo jeito, por enquanto, você vai ter que ficar com isso aí. E o que era isso aí? Era comandar o Botafogo. Era para ser temporário, para logo depois chegar um técnico, e ele acabou ficando. Ele ficou 57, 58, 59, 60. Saiu em 60. Bom, e esses primeiros dias? Era de praxe, quando entrava um novo técnico, ele aceitou. Era por pouco tempo. Então era de praxe, quando entrava um novo técnico, escalar o time anterior. E depois ele ia modificando, fazendo suas alterações. E o Geninho estava naquela sexta-feira, final do dia, né, quase início da noite, ele estava ali já tirando as coisas dele do vestiário. E aí o João Saldanha falou, olha só, qual é o time que você escalar amanhã? Ele falou, é o mesmo de sempre. O Botafogo está na conta do chá, o que jogou no último jogo. Agora você toma cuidado, o Tomé está machucado, está jogando Matias e Domício. O Matias ainda é bem ingênuo, o Flamengo ganhou a gente por ali, então você fique perto ali com ele, porque ele ainda é ingênuo, joga bem, mas ainda é ingênuo. E abre o olho com o Garrincha, tá? Abre o olho com o Garrincha porque o Garrincha gosta de passar a perna nos outros. Então não consegui pegar ele não, mas gosta de passar a perna nos outros. E aí o João Saldanha falou, como? A gente vai viajar hoje de noite, vai chegar lá de trem, vai chegar, São Paulo vai jogar, vai dormir no próprio estádio, no vestiário do Pacaembu, no dormitório do Pacaembu. Dia seguinte pegar o avião para Londrina, jogar em Londrina, dormir lá e vem para o Rio, na segunda de manhã, que já ia se preparar para uma longa excursão que o Botafogo ia fazer pela Venezuela. Ele falou, olha, não tem tempo, não dá tempo, ele ainda falou, não dá tempo do Garrincha aprontar. É jogar, dormir. Falou, não dá tempo para você, não dá tempo para mim, para o Garrincha dá tempo e ainda vai sobrar tempo. E aí ele ficou esperto e ficou com isso na cabeça. João Saldanha foi em casa, mudou de roupa, os jogadores já estavam lá em General Severiano esperando, e dali a partir de vários táxis até a estação de trem. Eles vão pegar o trem para São Paulo. Mas ele já estava com esse negócio na cabeça, o João Saldanha, né, o Garrincha, né, gosta de passar a perna, ele ficou com isso na cabeça. Quando ele chegou, viu os jogadores ali, ele olhou assim, viu o Garrincha, falou, cadê o Garrincha? Aí ele escutou uma vozinha atrás dele. Estou aqui, seu João, está precisando de mim? Aquela voz meio assim, né? Ele meio maluco assim. Aí ele falou, não, é porque a gente está quase na hora de sair. Falou, não, dá falta, seu João, 2 horas, calma. Falta ainda 2 horas para a gente sair daqui para ir para a estação. Aí o João Saldanha virou, escutou assim baixinho, 1-0 para mim. João Saldanha virou, olhou para trás, mas sabia que tinha sido o Garrincha que tinha falado e ficou por ali mesmo. Aí ele pensou assim, eu sou técnico há menos de 2 horas e ele já me passou a perna aqui uma vez. Muito bem. Vão para São Paulo, chegam lá, João Saldanha chega para a dupla de zaga, né? Também ficou com isso na cabeça, né? Matias e Domício, chegou para os dois e falou assim, olha só, o perigo do Palmeiras é o Mazola. Vocês conhecem o Mazola? O Matias disse que não, o Domício disse que conhecia, mas na verdade não conhecia. Aí o roupeiro, o Luiz, ficou de falar para eles, olha, Mazola, quando entrar em campo eu vou avisar quem é o Mazola. Aí o João Saldanha falou, vocês fiquem, não deixem ele jogar. Cola nele, não deixa ele jogar. Muito bem, entrou o Palmeiras, e aí o Luiz viu lá Mazola número 9 na camisa, correu, falou,
é o 9, é o 9. Aí o João Saldanha, então, não é o 9, vocês vão colar no 9. Beleza. O jogo começa, Mazola livre. Em 2 minutos entra, chutou, quase gol. Mas aos 6 minutos, livre de novo, ele entra e faz o gol. Da saída, bola do Botafogo vai parar no Palmeiras, 8 minutos, Mazola gol. 2-0 do gol do Mazola e ele livre. Aí João Saldanha olha e vê o quê? Tinha outro jogador com a camisa 9. O roupeiro do Palmeiras errou. E tinham 2 9. E a dupla de zaga do Botafogo estava colada no 9 errado. Estava colado no 9 errado. Aí, o que o Saldanha começou a fazer? Já fez ali. Tirou o Matias, botou o Nilton Santos para a zaga e pegou o irmão do Nilton Santos, o Nilton Santos botou no lugar do Nilton Santos. Ali ele acertou o time e aí o Botafogo conseguiu empatar. 2-2, a partida, né, se despediu bem do torneio. Os jogadores foram para o dormitório, né, vestiário, depois do dormitório no Pacaembu, dormiram lá, acordaram, foram para Londrina. Chegando em Londrina, no bagaço, ele queria até botar um time misto, né, botar mais reserva, e os dirigentes lá disseram assim, ó, se colocar reserva, nós não vamos pagar o que for combinado. Então teve que... Aí o João Saldanha falou, então faz o seguinte, primeiro tempo a gente bota o time principal, o titular, depois a gente vai fazendo alterações. 4 alterações, mas o goleiro, combinado. E foi assim. E aí o jogo foi 1-1, o time do Botafogo estava no bagaço, muito cansado. Acabou o jogo, né? Todos foram pro hotel e João Saldanha, né? Aquilo na cabeça, tem que tomar conta do Garrincha. E os jogadores até pediram para dar uma voltinha na praça, ele não deixou. Não, tem que dormir, amanhã acordar cedo, voltar para o Rio, mal chegando no Rio, fazer as malas de novo para a gente partir para a Venezuela. E o mais engraçado é que o Garrincha foi o primeiro a acabar do jantar e dormir. Nem quis a sobremesa, foi dormir. Muito bem. Lá 10 horas da noite, já todos nos seus quartos, dormindo, mas o João Saldanha foi dar uma olhadinha lá no quarto do Garrincha. Abriu a porta, estava ele deitado, com um pijama que era característico dele, ele sempre usava o pijama, um pijama meio xadrez, preto e branco, deitado, dormindo. E aí ele falou, não, tranquilo. Bom, no dia seguinte, todo mundo acordou, tomou café, pegaram o avião, voltaram para o Rio, e João Saldanha pensando assim, bom, tranquilamente, tudo tranquilo, o Garrincha realmente demonstrou um respeito por mim, não aprontou nada, não quis aprontar nada, foi o primeiro a ir dormir, ficou super satisfeito. Muito bem. E 59 para 60, né? O 60 mais ou menos, o João Saldanha começa a comentar na rádio, assim que ele sai do Botafogo, começa a comentar na rádio, comentarista esportivo, né? Estavam querendo fazer inovações, e aí colocaram comentarista esportivo, de arbitragem, e ele entrou e se saiu muito bem, né? E aí ele foi comentar um jogo 3 anos depois, foi em 60 para 61, Vasco e Londrina. Está ele lá, na porta do hotel, vem uma senhora com uma moça bem mais nova, com um bebezinho, uma criança no colo. Essa garota nova tinha um cabelão que fazia um cachorro, dizia ele que dava para enrolar assim, um cabelão. Ele falou, olha, aí disse a mãe, olha, essa aqui, a minha filha, é a noiva do Garrincha. Eu estou com essa carta aqui, eu peço que o senhor entregue a ele, por favor. A gente já mandou algumas cartas, ele não responde, mas eu peço, por favor, faça essa carta chegar. Não sei se ele recebeu as cartas, faz essa carta chegar nas mãos dele, por favor, é minha filha, noiva do Garrincha. E aí o Saldanha falou assim, mas quando que você ficou noiva do Garrincha? Aí a mãe respondeu, quando o Botafogo veio jogar aqui, há 3 anos atrás. Aí o João Saldanha lembrou, foi o dia que foi o meu segundo jogo como técnico, né?
Meu terceiro dia de treinador, meu segundo jogo como técnico. Aí, muito bem. O Saldanha comentou o jogo, voltou para o Rio. Quando ele chegou no Rio, ele foi direto no Botafogo. Chegou no Garrincha, entregou a carta. Falou, essa carta aqui é da sua noiva lá de Londrina. Aí o Garrincha falou, é uma cabeluda? Que tem um cabelão. Essa mesmo, que tem um cabelão. Aí ele falou, olha só, Garrincha, como é que você ficou noivo dela? Se você não saiu do hotel? Chegamos de avião, jogou hotel, dormiu, saímos de novo. Eu fiquei noivo dela no campo, no gramado ali, eu fiquei noivo dela. Aí o João Saldanha falou, ô Garrincha, olha só, já não sou seu técnico mais, abre o jogo para mim, o que aconteceu? Aí ele virou e falou assim, o Garrincha virou e falou, o senhor não vai contar para o seu Paulo Amaral, não? Ele falou, não vou contar nada. Aí ele falou, então, na verdade, não era eu que estava dormindo. Eu pagava o Domício para dormir no meu lugar e botar o travesseiro em cima da cabeça. Ídolo, né? Só que o Domício começou a ficar com medo, porque estava já desconfiado que ele estava fazendo isso, e ele ficou meio com medo. E aí eu agora arrumei o Adalberto. Mas o Adalberto tem um problema que ele tira o travesseiro da cabeça. Então, é perigoso o Adalberto. Eu estou pensando em falar com... Quando ele ia falar o nome do jogador, o João Saldanha falou, não precisa falar não, que eu não quero ser conivente. Aí, muito bem. Passados 3 dias, para terminar aqui, né? Passados 3 dias, após essa conversa com o Garrincha, o João Saldanha chamou o Paulo Amaral para amizade, né? Para tomar um café na casa dele. Estava lá tomando café. E o João Saldanha falou, e aí, como é que tá a rapaziada lá, os jogadores, como é que estão? Estão ótimos, está tudo bem, tudo mil maravilhas. E como é que tá o Garrincha? Aí o Paulo Amaral falou, o Garrincha tá uma seda. Nossa, quem dera todos fossem iguais a ele. E aí o João Saldanha estava tomando café, cuspiu o café. Aí o Paulo Amaral, o que houve? Não, o café está muito quente para mim, para o meu gosto está muito quente. E aí, exatamente, só 3 anos depois, né, que o João Saldanha foi descobrir que já nos primeiros 3 dias já tinha sido passado para trás pelo Garrincha, e quantas vezes ele foi passado para trás pelo Garrincha, mas o que vale é que o Garrincha também lá na frente resolvia e nos deu o título de 57, carioca, né? 3-2 no pó de arroz, com o João Saldanha, técnico do Botafogo, Garrincha arrebentando, Garrincha e companhia arrebentando. E assim, eu achei muito interessante esses primeiros 3 dias do João Saldanha, técnico do Botafogo, clube que ele amou, né? E eu tenho muito agradecimento ao João Saldanha. Bom, pô, que maneiro, o Narral, muito legal, cara, trazendo essas histórias. Olha só, hein, galera, os primeiros 3 dias, imagino que não teve depois, hein? Isso foi só o aperitivo do Saldanha. Cara, muito maneiro. Antes de eu passar ali para o terceiro, né, o treinador, só 2 observações a respeito aí do Saldanha. Primeiro, quando o Narral fala, né, que ele já era Botafogo lá no Sul e traz, né, os nomes, né, de 2 jogadores muito importantes, né, o Martim Mestre da Silveira e o Benedito, né? Cara, tem uma história muito rápida aqui, que é muito legal. Tinham 2 jogadores gaúchos, entre 26 e 28, que vieram para o Botafogo, que jogavam na linha média, né? Um era um cara chamado Aldo Bissaco. O nome do cara era Aldo Bissaco, mas o apelido era Macarrone. Esse cara veio do Rio Grande do Sul, de futebol gaúcho, né? E tinha um outro cara também, um cara que jogava não sei, como centro médio, né? E às vezes jogava pelo lado direito também, que era o Almo Martins Bento. Os 2 gaúchos também, né? Então, o Botafogo tinha uma linha média que tinha um cara chamado Macarrone, um cara chamado Almo, e tinha um cara chamado Sais, que eles formavam a linha, esse cara era paulista. Mas só que é o seguinte, a formação dessa linha média era Almo Sais Macarrone. Olha que coisa linda. Isso virou um slogan mesmo, Almo Sais Macarrone. Imagina isso, cara. Já que você falou 2 gaúchos, da época que o Saldanha era moleque, né, lá em Alegrete, coisa e tal, e esses 2 caras, principalmente o Almo, era um cara bastante famoso, né? Então, Almo Sais Macarrone. E um lance que eu acho que é importante a gente citar sobre o Saldanha
Saldanha assume o Botafogo como treinador no período de, vamos dizer, renascimento, mas eu acho que não é nem renascimento, é um nascimento do Botafogo como potência, né? Que ele pega o Botafogo, ele acaba sendo treinador do Botafogo de 57, mas é o início de uma era, né? Uma era espetacular do Botafogo, né? Que culmina com títulos maravilhosos, um time impressionante, né? O time de 61, 62, tudo começou com o nosso bravo João Saldanha, né? Então, um personagem incrível. Zezé Moreira, João Saldanha, olha, meu irmão, dois caras muito enraizados no Botafogo, né? Pois é, o meu personagem, ele não tem tanta raiz no Botafogo. Aliás, como raiz, ele não tem nenhuma no Botafogo. Ele tem raiz num co-irmão, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama, né? Que ele foi zagueiro do Vasco. Aliás, um zagueiro de uma técnica, vamos dizer, certo ponto primitiva, né? Naquela época, com futebol mais primitivo, em que você mais ou menos pegava na altura do peito do cara para poder tomar a bola. Enfim, eu vou falar, claro, do papai, né? Do papai Joel Santana, né? O Joel foi um cara bastante importante na história do Botafogo. Ele não é um personagem tão alvinegro como, obviamente, Zezé Moreira e João Saldanha, cara, mas o Joel Santana acabou se tornando um treinador, cara, histórico no Botafogo. O Joel, ele, o chamado Rei do Rio, né? O cara já tinha sido campeão carioca dirigindo o Vasco, já tinha sido campeão carioca e foi campeão carioca dirigindo o Flamengo, foi campeão carioca dirigindo o Fluminense e foi campeão carioca dirigindo o Botafogo. Não foi não, meu irmão. Ele foi 2 vezes campeão carioca. 2! E logo quando eu puxei pela memória, né, até tinha comentado com o Narral que eu tinha uma impressão, e eu estava equivocado, depois quando eu fui fazer uma rápida pesquisa, que ele tinha... Eu falei, pô, de repente esse cara foi o único treinador que teve 2 passagens e ganhou as 2. Não, ele teve uma terceira passagem. Ele teve uma passagenzinha que eu não lembrava, e foi curioso também, né? Ele veio apagar um incêndio, né, que o Botafogo quase foi rebaixado em 99, né? 99, para a gente lembrar que ganhou a Comebol e tal, coisa com o nosso capita, né, Carlos Alberto Torres, mas no Brasileiro o bicho estava pegando brabo, negócio complicado, e aí o capita sai, entra Antônio Clemente, consegue meio que salvar a pátria, mas o bicho estava pegando, e aí o Joel é contratado em 99 para 2000, fica boa parte de 2000, mas vaza sem ganhar nenhum título. Mas o Joel, ele entra para a história do Botafogo, primeiro, porque ele vem ser treinador do Botafogo em 97, tá? O Botafogo tinha sido bicampeão 89, 90, e ele vem usando um estilo bastante peculiar. Aliás, o Zezé Moreira era um cara super linha duríssima. Como jogador, baixava o pau, e como treinador chegava junto. O Saldanha já era um outro estilo, né? Era um estilo, pô, cara, malandro, observador, um cara que conseguia, né? E o Joel Santana unia essas duas características, porque ele era um cara disciplinador, sim, mas do jeito dele, né? E era malandraço pra caramba, era muito esperto. Então ele queria ganhar a galera, ele queria ganhar os jogadores, queria ganhar o grupo. Ele fez isso desde sempre. Então, ele gostava de trazer alguns jogadores da confiança dele. Ele seguiu a carreira dele fazendo isso. Pegava um jogador, 2, trazia, pá. Em 97, ele faz isso. Quando ele vem para o Botafogo, ele traz 3 jogadores que eram da sua confiança. Um era o nosso Djair, né? O Djair, que foi cria do Botafogo. O Djair tinha voltado. E Djair tinha sido depois campeão pelo Fluminense, né? O Joel, campeão carioca em 95, gol de barriga do Renato, aquela coisa toda. E aí, quando o Joel vem para o Botafogo em 97, ele vai lá e indica o Djair. Aproveita e indica o Ailton, que foi o cara que chuta para o gol de barriga do Renato, que realmente, se a bola não bate na barriga do Renato, a bola não trava, não. Mas, enfim, ele indica o Ailton. Indica também o Jorge Luiz, o zagueiro também, que tinha sido pai. Então, ele criou uma linha, uma espinha dorsal ali de caras. E por que eu falei isso? Porque isso era uma forma dele ter o grupo nas mãos de jogadores que confiavam nele, e ele passava, obviamente, a confiar no
nos jogadores. E, gente, os caras começavam a jogar pelo treinador. Eu ouvi muita gente falar isso, de jogadores que jogavam pelo técnico. Então, o Joel conseguia cativar os jogadores, e foi assim que ele conseguiu, em 97, ser o comandante daquele título espetacular, que, inclusive, a gente já falou aqui, que o Dimba, nosso Dimba, acaba virando um símbolo histórico. E o Dimba virou uma espécie de amuleto que foi criado por quem? Pelo nosso Joel Santana. O Joel olhou para o Dimba, falou, vou botar esse moleque de vez em quando, botava, o garoto ia lá, creu. E o Joel foi fazendo isso. Ele criou essa condição e transformou o Dimba num amuleto, né? Um jogador da confiança dele. E ficou um símbolo, né? Um símbolo interessante dessa conquista. E por que eu falei isso? Porque quando ele volta para o Botafogo, como eu disse, ele tem uma passagem em 1999 para 2000, na realidade 2000, né? Que ele passa batido, ele não ganha título nenhum. Mas depois, quando ele volta para o Botafogo em 2010, ele também pega um jogador ali e meio que transforma. Ele tinha um jogador que ele transforma em uma espécie de amuleto, que era o nosso Caio, lembra? O Caio Canedo, aquele atacante. O Caio, ele fazia a mesma coisa com o Caio, ele metia o Caio lá e tal, e o Caio fazia uma confusão danada e levantava o time do Botafogo. E o nosso Joel, malandro, cara, malandro no bom sentido, né? E um cara que não era muito visto como estrategista, mas ele era um cara que tinha uma visão bastante interessante de futebol. Lembrando aqui, em 2010, Botafogo vai para a final, não a final do campeonato não, meu amigo, porque ele já tinha ganho a Taça Guanabara e vai para a final da Taça Rio, ou seja, só ele podia ser campeão ali naquele jogo contra o Flamengo, lembra? Negócio de cavadinha, Louco Abreu, você lembra disso? Então, aquilo não era final de campeonato não, aquilo era a final da Taça Rio, tá? Para o Flamengo, sim, era final de campeonato, que se perdesse, um abraço. Para o Botafogo ainda tirou onda. E nesse jogo, não sei se você lembra, o que o nosso papai Joel fez, hein? Ele pega o nosso Somália, lembra do Somália? Chama aquele do Somália, lembra disso? Então, ele pega o Somália e coloca o Somália para marcar o Léo Moura, cara. Lembra? E deu certo, cara. O Somália foi uma figura importantíssima. Então, por que eu falei isso? Porque o Joel, apesar de não ser um treinador, nunca foi um cara adjetivado como estrategista, ele era um cara que tinha uma visão muito interessante de futebol. E o Joel Santana, meu amigo, ele é responsável, fora do campo, claro, por 2 títulos estaduais do Botafogo, 97 e 2010. Lembrando que nessas 2 temporadas não teve para ninguém, porque o Botafogo levou a Taça Guanabara e a Taça Rio em 97, tá? Uma história curiosa, né? Ele leva a Taça Guanabara, leva a Taça Rio, ainda tem que disputar o negócio, cara. Olha que loucura, porque tinha um 3º turno. Olha que doideira, né, meu irmão? E 2010, o Botafogo leva a Taça Guanabara e leva a Taça Rio. Então, Joel Santana, vamos dizer, como personagem histórico do Botafogo, ele não está reconhecidamente no mesmo, vamos dizer, patamar, né? Como diria aquele filósofo que tem um cabelo frito, não está no mesmo patamar que o Zezé Moreira ou o João Saldanha, como personagem do Botafogo, que são 2 caras muito ligados ao clube. Mas, sem dúvida, o Joel Santana é um treinador que merece ser, sim, reverenciado e aplaudido, porque o cara chegou com aquele jeitão, aquele jeito bonachão, aquele jeito malandro no bom sentido, e está lá, cara, na história, na galeria dos treinadores campeões, um dos poucos a ganhar 2 títulos estaduais. O cara ganhou Taça Rio a rodo, o cara ganhou Taça Guanabara a rodo pelos clubes, e ainda tirou onda, né? Porque ele foi para o futebol baiano, dirigiu o Bahia e o Vitória e ganhou 2 títulos em cada um. O cara é dois baianos. Então, ou seja, Joel Santana, um treinador que não pode ser esquecido na história do Botafogo. Não é isso, gente? Então, são 3 nomes que a gente traz aqui, 3 figuraças, aliás, 3 figuraças, cada um com o seu jeito, não é? E muito importantes para a história do Botafogo de Futebol Regatas. Mais alguma coisa, Marcelo, Narral? Para mim está legal. Para mim também está muito legal. Só falta uma coisa, safardana. Se você não é inscrito no Botafogo História, quem é você, meu amigo? Chega junto. Marcelo vai chegar e vai fazer um convite para você. Tem um sininho aí embaixo da janela. Não da sua, da nossa aqui, né? Não tem o escudo do Botafogo, mas tem um sininho. Aperta ele, bate, ó.
E se inscreve no canal, cara, para receber as novidades. Isso. Novidades do passado também. Boa. Novidades do futuro, quem sabe? Boa. Vamos lá. É isso aí. Galera, então, dá uma curtida no vídeo, compartilha com seu amigo, acorda ele, manda lá, o cara tá tomando aquele chá, manda para ele aquele vídeo, Botafogo História ontem, hoje para sempre. Detalhe aí, a gente espera você. Toda segunda-feira tem live, as lives estão ficando muito maneiras, a rapaziada participando, então é uma loucura. Vamos lá, a gente espera vocês lá. Botafogo História, ontem, hoje, para sempre. Vamos juntos, vamos nessa. Se cuidem.